A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essas são as palavras iniciais da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 3 a 5, e com essas palavras eu cumprimento todos vocês. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo também, o nosso Consolador. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos e juntos celebrarmos a vida que Deus tem nos dado, aquela vida que podemos chamar vida abundante. A vida que foi nos dada de presente por Jesus Cristo quando Ele se entregou na cruz e morreu no nosso lugar. Perdoou os nossos pecados e assim fez a nossa reconexão ou a nossa conexão com Deus novamente. Deus então possa alegrar nossos corações, possamos ter um tempo de festa na presença dEle e que Ele se alegre, que Ele receba todo o nosso louvor, todas as nossas orações e que Ele também receba os nossos pedidos, as nossas necessidades e possa nos atender como Ele sempre tem feito. Vamos a uma oração pedindo a Deus que nos abençoe com a sua presença nesse tempo de culto a Ele. Ó Pai, mais uma vez estamos juntos porque a graça e misericórdia do Senhor se renovaram sobre nossas vidas, como tem sido assim constantemente, dia a dia. O Senhor tem sido muito generoso conosco, nos abençoando, guardando, protegendo, sustentando, cuidando de nós, como ovelhas que somos. E o Senhor tem sido o bom pastor para as nossas vidas. Nós estamos aqui, então, reunidos para prestarmos culto ao Senhor. Queremos expressar nossas canções, nossas poesias, nossas músicas. Queremos também colocar diante do Senhor nossas orações de gratidão, de louvor, mas também nossos pedidos. E já nos apresentamos aqui também, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós confessamos nesse momento que somos falhos, imperfeitos, somos pecadores. Reconhecemos isso porque o Senhor nos dá condições de reconhecermos, porque o Senhor tem se mostrado para nós. E a partir do momento que conhecemos um pouco mais do que é perfeito, do que é puro, santo, e nós comparamos nossas vidas e entendemos que somos pecadores, imperfeitos. Estamos no processo de santificação, mas dependemos muito da ajuda do Senhor. Então, nesse momento que confessamos nossos pecados, também clamamos ao Senhor que continue nos ajudando. Restaura, Senhor, as nossas vidas a cada momento que caímos. Nos ajude, ó Deus, tá? A cada momento que nós quisermos ou tentarmos nos afastar do Senhor, que o Senhor possa nos buscar como ovelhas desgarradas que muitas vezes somos. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração, pedindo a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas em mais esse culto. Amém. Depois dessa leitura e oração, eu quero convidar você para um tempo de louvor. Espero que seu coração já esteja cheio de alegria com essas palavras que nós lemos, com a oração que já fizemos, com a música que já escutamos, pedindo que o Senhor se faça presente aqui nesse encontro e também nas nossas vidas. Vamos cantar, louvar a Deus com alegria nos corações. Faça isso de maneira sincera. Espero que nada nesse tempo de culto possa atrapalhar a sua atenção, que você esteja de fato na presença de Deus, aproveitando da comunhão com Ele, aproveitando também da comunhão com os irmãos. Apesar de estarmos distantes fisicamente, mas o Espírito Santo nos conecta, nos deixa juntos espiritualmente. Vamos então cantar e louvar a Deus.
Senhor, e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como nós sabemos, passamos momentos muito difíceis nas nossas vidas e Deus nos dá sempre a oportunidade de falarmos com Ele sobre esses momentos. Somos as ovelhas do seu pastoreio e Ele cuida das suas ovelhas. Dá muita atenção para as suas ovelhas e não quer ver nenhuma ovelha machucada, doente, ferida, perdida. E o texto que nos lembra a respeito desse cuidado constante é o Salmo 23. Nós vamos à leitura do Salmo 23, que será feita pelo Sr. Clóvis. Logo em seguida também uma oração e um louvor que nos lembra a respeito do cuidado de Deus em nosso favor. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor,
de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos. Ó Deus e Pai, como é bom, Senhor Deus, confiar nas Tuas promessas. Como é bom, Senhor Deus, confiar no Teu amor, na Tua proteção, na Tua fidelidade. Nós Te louvamos e bendizemos, ó Pai, por tudo o que Tens feito por nós e ainda farás. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, Te louvamos e agradecemos. Amém. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de
Bem, a sabedoria popular diz por aí: todos os caminhos levam a Deus. Ou variantes muito próximas dessa mesma ideia seria, por exemplo, não importa a religião, o importante é você acreditar num ser superior. Não importa a religião, o importante é você desenvolver a sua espiritualidade. Será que essas são verdades bíblicas? Nós encontramos amparo na palavra de Deus que sustentam essa proposta de sabedoria, mas que é popular? É isso que nós vamos ver no sermão dessa noite. E antes de mais nada, eu quero convidar você para me acompanhar mais uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, nesse importante momento em que vamos ler e refletir a partir da palavra dele. Vamos orar. Pai, nos acompanhe nesse tempo aqui em que a palavra vai ser lida e exposta. Prepare nossos corações, nossa mente, nossa vida, para recebermos, colocarmos em xeque aquilo que nós já sabemos e admitirmos as verdades que vêm da parte do Senhor para as nossas vidas, colocando de lado nossos conceitos, preconceitos, tudo aquilo que entendemos como verdade, mas que esteja em conflito com aquilo que o Senhor nos ensina na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E é em nome de Jesus que pedimos essa bênção sobre nós. Amém. Com essa minha introdução, é claro que eu não quero desprezar toda a contribuição que muitos movimentos religiosos ao redor do mundo têm para a humanidade. Afinal de contas, aqui e ali a gente acaba esbarrando nesses movimentos religiosos em muitos conceitos que estão em consonância com a palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente percebe que as pessoas fazem corretamente, promovem o bem para a humanidade e, inclusive, estão em sintonia com os ensinos bíblicos, os ensinos de Jesus. Então, não quero desprezar, mas a gente precisa colocar em xeque algumas verdades que são divulgadas por aí como se fossem verdades encontradas na Bíblia. E essa, por exemplo, de que todos os caminhos levam a Deus, precisa ser checada se é, de fato, o que a Bíblia nos apresenta. Nós que acreditamos, então, na Bíblia como palavra do Senhor, como uma verdade dada pelo próprio Deus para o seu povo. Somos o povo da Bíblia, seguimos a Bíblia. A Bíblia para nós é a nossa regra única de fé e prática. Se outra pessoa pensa diferente, acredita de outra forma, nós respeitamos, mas nós queremos fundamentar a nossa fé, a nossa crença na palavra do Senhor. E para isso, então, eu separei o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 até 10, os 10 primeiros versículos desse capítulo que eu convido a você a me acompanhar na leitura. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nesse texto, vemos mais uma vez Jesus afirmando a sua identidade divina, agora usando uma figura, na verdade duas figuras, a figura tanto da porta, como também a figura do pastor de ovelhas. Hoje, para o nosso sermão, nós vemos aqui as duas figuras, mas hoje nós vamos dar foco na figura da porta. Semana que vem eu quero convidar já você a separar no próximo domingo esse mesmo tempo de culto para estarmos juntos mais uma vez. E aí eu vou falar da figura do pastor. Também uma figura muito bonita trabalhada aqui nesses versículos e nos versículos que seguem. Então nós vamos retornar nesse texto aqui. Mas hoje então,
para não ser repetitivo, eu já falei, vamos dar atenção para a figura da porta do aprisco. Jesus, para nós entendermos um pouco mais sobre o contexto em que essa fala foi dita, Jesus estava aqui entre seus discípulos, também tinha em volta dele a multidão e os fariseus e mestres da lei. De novo num ambiente conturbado, porque os mestres da lei, os fariseus, os líderes religiosos da época, estavam perseguindo Jesus já com intenções de matar. Porque Jesus confrontava todo o ensino da religião daquela época. E isso não deixava essas pessoas muito importantes para o sistema religioso nada confortáveis. Eles estavam sendo confrontados. Então, para eles, Jesus era um inimigo. Jesus estava colocando ali em xeque toda aquela organização que tinha sido formada. É claro que nós sabemos que tudo veio lá do começo, com as leis de Deus, com aquilo que Deus tinha dado para o povo como orientação para a vida deles, mas o problema não eram as leis, não era o que o Velho Testamento, como nós conhecemos hoje, ensinava para o povo, mas sim toda a interpretação e tudo que foi arquitetado pelos homens para falar para o povo como se devia se relacionar com Deus. E tinha muita coisa distorcida, muita coisa errada, e era isso que Jesus estava confrontando. E aqui temos a continuação da mesma história da semana passada, quando a gente refletiu a respeito de Jesus se declarando como a luz do mundo, e logo em seguida ele faz um milagre, um grande milagre, que já foi também aqui tema de sermão, sobre a cura de um cego de nascença. Vocês devem se lembrar que tinha aquela questão que os discípulos queriam saber quem havia pecado, se era o cego, se eram os pais, mas Jesus disse que aquele cego estava ali e seria manifesta a graça de Deus sobre a vida dele, e na verdade não era uma questão de culpa de ninguém. E pegou esse gancho, é claro, Jesus, isso não aconteceu por um acaso, Deus estava montando, e sempre faz isso, montando um cenário perfeito para que Jesus se manifestasse ao povo, falasse a respeito da sua identidade. E nisso, então, também gerando essa tensão entre os líderes, a liderança religiosa, e essa tensão cada vez maior. Porque esses homens perguntavam, o que estava em xeque aqui era, quem é, afinal de contas, esse Jesus? Quem é esse homem que consegue fazer esses milagres? Quem é esse que consegue dar vistas a um homem que nasceu cego? Jesus se apresentou para esse rapaz, para esse cego. Ele afirmou que a sua divindade, falou, olha, sou filho do homem, esse que você está vendo na sua frente, você crê nele? E o cego confessou, sim, eu creio. E isso foi um desafio para esse homem, porque os fariseus, os líderes religiosos, haviam já decretado que quem confessasse que Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que tinha sido profetizado pelos profetas lá do Antigo Testamento, muito aguardado inclusive pelo povo, mas Jesus não chegou no formato que eles estavam esperando que chegasse, como um grande líder de governo ou militar, mas Jesus chegou numa figura muito simples, de alguém humilde. Então, o decreto era que quem confessasse que esse Jesus era o Cristo, o Messias, seria inclusive expulso da sinagoga, perderia comunhão com o sistema proposto ali na época. Mas nesse meio tempo aí, nesses encontros e desencontros, nesse desenrolar da história do ministério de Jesus, Jesus fez uma pausa e se dirigiu à sua audiência contando essa história. Mas uma história que não fez muito sentido para os ouvintes. E essa história começou como a gente já leu. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Pode ser que para nós, a nossa cabeça aqui de quem foi criado numa cidade longe do ambiente rural, inclusive muito longe até desse cenário onde Jesus caminhou e desenvolveu o seu ministério, e também
numa distância muito grande de tempo, porque até mesmo hoje quem vive em ambiente rural não necessariamente está inserido no mesmo cenário em que Jesus conta suas parábolas aqui do ambiente rural. Talvez a gente também tenha uma certa dificuldade para entender direito sobre o que Jesus está falando. Afinal de contas, que aprisco, até uma palavra que a gente não costuma usar, o que é isso? Que local é esse? E é um cercado, para a gente poder desfrutar um pouquinho melhor aqui do texto bíblico. É bom que a gente traga aqui de novo, né, aquela cultura, aquelas figuras que Jesus está trabalhando. E esse aprisco é um cercado geralmente feito de muros, um muro de pedras, com uma porta única, e essa porta muitas vezes tinha ali, estava sendo guardada por um porteiro, um local amplo que servia para proteção do rebanho, o rebanho das ovelhas. Chegava a noite, os pastores levavam o seu rebanho para lá, e muitas vezes o mesmo aprisco era usado por mais de um pastor, por alguns pastores, dependendo do tamanho do rebanho, dependendo do tamanho do aprisco, e ali ficava, então, ali se tornava um local mais seguro para as ovelhas, porque à noite, com a sua insegurança, era momento das ovelhas, em que as ovelhas podiam ser atacadas pelos animais ferozes, e aí a visibilidade ia dificultar, mas também por ladrões. E é por isso, então, que existe essa prática de guardar as ovelhas no aprisco. Por isso, Jesus alertou para essa questão da segurança e falou a respeito de ladrão e assaltante. Mas quem seriam esses assaltantes? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, existia isso também naquela época. Aqueles que tinham intenção ruim, queriam roubar, queriam levar para si as ovelhas, poderiam inclusive pular aquele muro e levar embora alguns animais. E Jesus então está alertando para essa figura. Quem seriam esses ladrões e assaltantes? E a figura assim que a gente pode fazer conexão nesse momento é justamente essa liderança religiosa de Israel que estava perseguindo o próprio Cristo. Não acreditaram que ele era o Messias aguardado, mas estavam acusando Jesus de blasfêmia, de ser um insolente, que merecia inclusive a pena de morte, por dizer-se que era o próprio Deus encarnado. Essa figura de pastor e ovelha, ela é antiga e ela é um tema bastante conhecido pelo povo de Deus ali, mas também o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Deus havia registrado já acusações muito sérias contra a liderança que não cuidava bem do povo dele. Então não é um problema que estava acontecendo pontualmente ali nos dias de Jesus, mas era recorrente desde épocas muito antigas. A liderança religiosa não cuidava bem, na verdade, usava o povo para o seu próprio benefício. Ezequiel, o profeta Ezequiel, por exemplo, capítulo 34, versículos de 1 a 10, tem ali um registro de palavras duríssimas de Deus contra essa liderança. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura desse texto. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem cuidaram a doente, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor.
Juro pela minha vida, ou palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Palavra dura, que Deus já havia direcionado para a liderança de Israel, há anos atrás. Mas agora Jesus também conta essa história para fazer a mesma acusação. Existem ladrões, existem assaltantes que querem se beneficiar do povo, dessas ovelhas, mas eles não são pastores de verdade. Está ali diante deles o bom pastor, o pastor genuíno. E os líderes da época de Jesus não reconheceram que essa imagem de ladrão e assaltante estava sendo aplicada a eles. E é por isso então que não conseguiram entender a história que Jesus contou. Vamos voltar ao versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, não aquele que pula sobre o muro. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Pois, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Sobre essa figura aqui que Jesus está montando, está oferecendo aos seus ouvintes, é claro, a gente não consegue atribuir com toda a certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, uma interpretação, então um significado para cada elemento dessa metáfora. A não ser aqueles elementos que o próprio Jesus vai trabalhar daqui a pouquinho, logo adiante. E os outros, é claro, a gente pode até fazer algumas propostas, sem ter tanto medo de errar, mas temos que ter bastante cuidado nessa questão de interpretação de figuras, de metáforas, até mesmo de parábolas contadas por Jesus. O que é certo, que a gente pode ver diretamente, existe alguém que entra pela porta, e esse alguém é chamado de pastor das ovelhas. Esse pastor tem a aprovação de um porteiro, e esse porteiro a gente não sabe exatamente quem é, mas não seria muito prejudicial para a nossa interpretação, inclusive se a gente pudesse pensar aqui nesse porteiro como o próprio Deus. Aquele que dá aprovação para que esse pastor tenha acesso até as ovelhas. Mas chega um momento aqui da nossa história que Jesus faz uma declaração que fica causa muito espanto até, chama a atenção da gente. Que o pastor, a gente pode também dizer que é o próprio Cristo, e isso ele afirma logo mais, em alguns versículos para frente. E a gente vai tratar disso, como eu já falei, no próximo domingo. Mas no versículo 7, Jesus afirma: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, Jesus afirma novamente no versículo 9. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Porta, então, é o próprio Jesus. No sentido de que Jesus é o único meio possível para recebermos a salvação.
Quem entra por mim será salvo. É o único caminho, uma única mensagem verdadeira, a única proposta válida para a salvação dos homens. Isso faz conexão com o que vai ser dito lá no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, versículo 16, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, mais uma vez, Jesus está afirmando a sua identidade divina. Jesus é a porta, é o meio pelo qual nós temos acesso a Deus. Temos acesso à salvação, acesso à vida, somente através dele, único. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entrará e sairá, mas para onde? De onde para onde? E é um pouco confuso mesmo para o nosso entendimento, e até mesmo os estudiosos se debatem bastante sobre esse assunto aqui. O que é fácil a gente concluir é que não se trata do céu, não é que vai entrar e vai sair, porque lá no versículo um pouco mais para cima que nós lemos, diz que Jesus chama as suas ovelhas, versículo 3, e as leva para fora. Então não faz sentido pensar que sair desse aprisco é ganhar, entrar nesse aprisco é ganhar ou perder a salvação. Nem entrar ou sair do céu, ou melhor dizendo, até mesmo do inferno. E eu gosto de uma proposta feita por um pastor chamado John MacArthur, que vê aqui essa entrada e saída de sistemas religiosos diferentes. É bem provável que seja essa ideia de que Jesus está dizendo que ele é quem consegue fazer essa transição de um local para o outro. Até mesmo porque João, no capítulo 10, versículo 16, que a gente não leu ainda, mas eu convido você a leitura nesse momento, diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus então está conduzindo, está reunindo as suas ovelhas. E ele diz que existem outros apriscos em que ele vai também reunir, vai fazer uma convocação. E essas ovelhas também vão ouvir sua voz. E vai reunir todos esses rebanhos de diferentes locais, diferentes épocas. E todos eles formarão um só rebanho. Então haverá um só rebanho e um só pastor. É confuso, de certa maneira, sim, olhar para essa história e ver Jesus se declarando como duas figuras diferentes? Confesso que sim. Mas o que é importante a gente tirar de cada uma dessas figuras, e aqui, de novo eu vou repetir, eu quero dar ênfase na figura da porta. Importante a gente entender que Jesus é o meio, se declarando como porta, é o único meio para termos acesso a Deus o Pai, a salvação. Quem passar por Jesus é que será salvo. E isso é um choque, é um confronto com as ideias que estavam sendo divulgadas pela liderança religiosa daquela época. Porque eles divulgavam que a única forma de ter comunhão com Deus era seguir um monte de protocolos, um monte de leis e interpretações e um conjunto de histórias e regras que estavam sendo formadas pela tradição religiosa. Mas Jesus está falando aqui que não é isso. Não é qualquer outra proposta que você vai encontrar pelo caminho. Então não vale, aí que a gente coloca de novo em xeque aquela afirmação popular que se diz hoje em dia, não vale aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Por essa proposta de Jesus, somente existe um caminho, uma única passagem que garante esse acesso a Deus. E essa única passagem é o próprio Cristo. Vemos aqui então Jesus declarando a sua identidade e a gente pode perguntar então, e quanto a nós? Como é que nós nos conectamos a essa história? O que essa declaração de Jesus a respeito de si mesmo faz com nossas vidas? Como é que nós podemos então checar, colocar em confronto aquilo que nós dizemos a respeito da nossa identidade?
Quem somos nós a partir da afirmação de Jesus? E nós podemos dizer que Jesus é para nós a nossa única religião. E a palavra religião, ela tem que ser usada com bastante cautela, porque eu não quero dizer aqui religião como uma série de leis, de rituais, até mesmo de costumes em que a gente pratica sem pensar nos seus fundamentos, no porquê daquilo, mas religião no sentido da palavra, de que é algo que nos liga a Deus. A origem da palavra tem esse significado, religião, aquilo que conecta o homem a Deus. O homem, nas suas diferentes culturas e diferentes épocas, vai criando muitos sistemas religiosos, muitas religiões diferentes. Então é verdade, em um certo sentido, o cristianismo é visto pela sociedade como mais uma religião possível. Mas para nós entendemos que Jesus é a nossa única religião, o único meio de nos conectar e o único possível que nos conecta com Deus. Então não estamos perdidos, não estamos por aí, mundo afora, batendo de porta em porta, tentando encontrar um sentido da vida, andando por aí sem rumo. Na verdade, nós encontramos a própria vida, porque Deus abriu para nós uma porta. A única porta que nos conecta até Ele. Nos deu as boas-vindas para a sua presença através de Jesus. Isso muda a nossa história. Isso muda a forma como nós podemos nos apresentar ao mundo e podemos afirmar nossa própria identidade. Quem é você? Quem sou eu? Somos ovelhas. Ovelhas que seguem um pastor. Ovelhas conhecidas por esse pastor. Ele nos chama pelo nome. Conhece o nosso nome antes da fundação do mundo, porque foi antes da fundação do mundo que o livro da vida foi escrito. E nesse livro ele colocou os nossos nomes. Somos ovelhas que não estão perdidas por aí, sem cuidado, sendo oferecidas ou à disposição dos perigos, dos assaltantes, dos devoradores, das bestas que atacam ovelhas. Não, somos ovelhas cuidadas pelo bom pastor. Ovelhas que ganharam acesso a Deus através de Jesus. Você já pensou a respeito disso? Você que crê em Jesus, já pensou que a sua história tem essa marca profunda de alguém que foi encontrado pelo pastor e foi conduzido pela porta, a porta da salvação? Alguém que está sendo cuidado dia e noite por um pastor bondoso, que na verdade entrega a sua própria vida. Eu já estou com muita vontade aqui, adiantar um pouco daquilo que nós vamos falar semana que vem, que agora sim a figura do bom pastor. Mas eu aguardo você semana que vem para meditarmos um pouco mais sobre essa figura tão brilhante que traz alegria para nós. Por hoje, gostaria muito que você guardasse isso. Não são todos os caminhos, não vale qualquer coisa, não vale boa intenção. Somente Jesus nos dá acesso à salvação e a Deus o Pai. Somos aqueles que passaram por essa porta, a porta da salvação. Que Deus nos abençoe e alegre nossos corações. Amém. Coração
noite, irmãos. Agora para nossos momentos dos recados. Agora, na próxima terça-feira, nós teremos o nosso encontro para estudo bíblico às 8h30 da noite. Na nossa próxima quinta-feira, às 8h30 também, nós teremos a nossa reunião de oração. No sábado, às 18 horas, 6 da tarde, nós teremos o nosso encontro bíblico com os adolescentes. E agora, após finalizamos o culto, nós iremos ter o nosso momento, nosso grupo, para ter um momento de comunhão nosso. Lembrando que se você quiser participar tanto dos encontros, dos estudos bíblicos, dos momentos de oração, do encontro com os adolescentes, entre em contato com a gente pelo Facebook, pelo YouTube mesmo, tente entrar em contato com algum irmão da nossa igreja que nós iremos tentar passar o link para você poder participar com a gente também, tá? Uma boa noite para todos. E agora, irmãos, nesses últimos momentos do nosso culto, eu quero convidar você para mais uma oração, a oração final, em que nós vamos também impetrar a bênção do Senhor, vou impetrar a bênção, clamar a bênção de Deus sobre o seu povo. Oremos. Pai Santo e Deus querido, nós estamos felizes porque reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único, mas também suficiente acesso à vida, a Deus o Pai, a conexão que nós perdemos. Obrigado porque Ele fez o sacrifício que nos garantiu de novo a vida, mas não é uma vida simples, uma vida passageira desse mundo, com as alegrias e tristezas que nós temos aqui, mas nós temos a vida eterna, a vida abundante, a vida que não vai ter fim na presença do Senhor, cheio e completamente cheio de alegria e satisfação plena. A vida que não vai ter mais choro, dor, tristeza, não vai ter mais desespero, nenhuma notícia ruim vai chegar aos nossos ouvidos, nunca mais. Assim que estivermos na eternidade, nessa outra realidade que o Senhor tem preparado para nós. Aquece nossos corações, traz sempre alegria à tona, principalmente quando nós passarmos momentos de dificuldade nessa vida, Deus. Nossos olhos não fiquem fixos nas situações aqui que nós vivemos, mas que nossos olhos possam contemplar aquilo que não é visível aos olhos, a vida que o Senhor tem nos dado já na presente era, mas também tem preparado muito mais para nós no porvir. Em nome de Jesus, nos ajude a caminharmos por esse mundo. Amém. Irmãos, eu rogo a Deus que a graça dele, de Deus o Pai, mas que também o amor de Jesus, o Deus o Filho, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, hoje e para todo sempre. Amém. Como foi anunciado, a gente se encontra agora, então, na nossa reunião virtual. Espero você lá. Deus abençoe e boa semana.